Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu sei que eu tinha prometido trazer uma terceira parte de um vídeo falando sobre as testemunhas de Apocalipse 11. Eu estou terminando essa mensagem, que ela é um pouco mais complexa, porque eu disse que eu iria falar um pouco mais sobre a testemunha as testemunhas que recebem o poder e a unção do Espírito de Elias, né? Claro que nós vamos falar um pouco também das testemunhas que recebem o poder do Espírito de Moisés sobre elas, porque nós temos o entendimento de que quando fala das duas testemunhas em Apocalipse 11, a partir do capítulo 11, verso 1, não é somente dois homens, mas são várias pessoas, são duas nações, ou seja, judeus e gentios. Não são todos, é claro, mas são aquelas pessoas preparadas, né, para morrer pelo Evangelho. Antes de começar aqui a estudar a Palavra de Deus, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Então, irmãos, eu gostaria de falar aqui sobre a chuva seródia e as chuvas temporãs no período das duas testemunhas, né, que receberão o Espírito de Elias, a unção do Espírito de Deus que estava sobre Elias e a unção do Espírito de Deus que estava sobre Moisés, porque não serão literalmente Elias e Moisés ou Elias e Enoque, não, serão dois povos, gentios e judeus, que estarão ungidos pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ungiu Moisés e ungiu Elias, para que na última semana profetizada pelo profeta Daniel, a 70ª semana de 7 anos, até a metade da última semana, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, essas duas testemunhas irão pregar o Evangelho. Depois deste tempo, elas irão ser mortas, aonde o anticristo, durante 3 anos e meio, período em que ele vai aterrorizar a terra, ele vai matar as testemunhas. Haverão muitos que serão provavelmente decapitados, que serão expostos, né, em um vale em que elas ficarão ali como aviso para aquelas pessoas que não aceitarem o governo do anticristo, que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que está lá em Apocalipse 13. Mas ao final deste tempo, as testemunhas irão ressuscitar. Mas hoje eu gostaria de falar sobre as chuvas temporãs e as chuvas seródias do tempo das duas testemunhas de Apocalipse 11. Por que eu vou falar destas chuvas? Porque é algo que envolve também o período destas testemunhas. Então eu gostaria de ler com você no livro do profeta Tiago, ou discípulo Tiago, como você queira, que diz no capítulo 5 e no versículo 7 a seguir diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, irmãos, Tiago aqui, ele não está falando de algo simplesmente literal. Ele está falando de coisas espirituais. Ele não está falando simplesmente aqui, o lavrador vai lá, vai lavrar a terra e depois ele vai colher o fruto. Sim, lógico, isso é passível e é lógico que vai acontecer. Quando o lavrador ele lavra a terra, ele está lavrando para plantar alguma coisa, não é? Mas nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui da segunda vinda de Cristo. Mas será que é somente da segunda vinda que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele está falando aqui? Claro que não. Mas ele está falando de lavrador. Quem é o lavrador? Lavrador é Deus. Deus está preparando a terra para receber as chuvas. As primeiras chuvas, eu já falei em um vídeo passado, você pode procurar nos vídeos que estão no meu canal, sobre as primeiras festas e as segundas festas, né?
das festas de Israel, que são 7 festas. Tem um vídeo que eu falo das 4 primeiras festas. Em um outro vídeo eu falo das últimas 3 festas. Ou seja, eu estava falando da festa da Páscoa, na primeira parte do vídeo, de um vídeo que eu gravei. A primeira parte eu falo sobre a festa da Páscoa, que simboliza a morte de Cristo, que é o Cordeiro Pascal. A festa dos pães asmos, que simboliza os 3 dias que Jesus ficou na sepultura, ou fala também que que você tira o fermento do pão. Eu falei da festa das primícias, que eram as primeiras colheitas de almas através de Cristo, e da festa do Pentecostes, né? A festa das primícias se refere aos primeiros frutos que eram colhidos e levados, né, para Deus, oferecidos a Deus. E a festa dos Pentecostes era uma festa que está ligada à festa das primícias, em que era feita esta festa em gratidão a Deus, né, pelo fruto que ele fazia brotar da terra, que o povo levava as primícias. O melhor dos frutos era levado a Deus. E na festa do Pentecostes foi onde Deus enviou a presença do Espírito Santo. Agora, Tiago aqui, ele fala da chuva seródia, né? E fala da chuva temporã. Então, quando nós falamos das primeiras festas, nós estamos falando das primeiras chuvas. Nós estamos falando espiritualmente das primeiras almas que foram alcançadas pelos discípulos. Quando Pedro se levanta, ele prega e quase 3.000 almas foram acrescentadas a Cristo, que vieram a crer em Cristo pelo Evangelho. Então, quando fala de Páscoa, asmos, primícias e Pentecostes, está falando da primeira vinda de Cristo. Está falando da primeira obra de Cristo, quando ele veio na sua primeira vinda em carne, fisicamente, literalmente, e quando ele foi levado até o Gólgota, fora dos muros de Jerusalém, aonde ele foi crucificado, aonde ele ficou 3 dias na sepultura, a festa dos pães asmos, e depois ele ressuscita, como sendo a primícia entre os mortos. E aí ele é assunto aos céus, recebido nos céus, e ele disse: olha, eu vou enviar um outro Consolador. Jesus andou 40 dias na terra depois que ele ressuscita. Depois de 10 dias, quando fecha 50 dias, ou penta, a festa do Pentecostes, que significa 50, Jesus envia, então, ele foi rogar ao Pai para que enviasse o outro Consolador. E ele envia o Espírito Santo. Então veja bem que as festas, elas nos dão uma visão da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo. Ora, a primeira vinda eu já vos referi aqui das 4 primeiras festas. A primeira vinda de Cristo. É o que Tiago está falando aqui. Por isso que ele fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Lógico que quando ele fala até a vinda do Senhor, ele está falando da segunda vinda de Cristo. Eis que o lavrador, que é Deus, espera o precioso fruto da terra. E quem é que está plantando as sementes agora? É a igreja de Cristo. Ela que está semeando a palavra. Mas veja bem que esta semeadura, ela vai até o final da última semana, profetizada por Daniel, aonde se dá a abertura em Apocalipse 6, quando se abre o primeiro selo, quando é visto o primeiro cavalo branco que vem, aonde as testemunhas estarão pregando o Evangelho. Ou seja, 3 anos e meio. E depois, consequentemente, em Apocalipse 6, você vê que vem o segundo cavalo, que vem com uma espada, um cavalo vermelho com uma espada. Depois vem o cavalo preto, que vem com a balança, né, medindo para 1 denário e 1 quilo de farinha. Um dia inteiro o homem terá que trabalhar para poder sustentar a sua família ou ele mesmo com 1 quilo de farinha. É lógico que não é possível. É lógico que vai haver morte por causa da fome. E o 4º cavalo, ele é um cavaleiro esverdeado, que ele vem com a morte, que é o próprio anticristo, que na metade da última semana, ou seja, na última metade da semana de Daniel, a 70ª, ele vai matar as testemunhas. Então perceba que o Evangelho vai ser pregado nesta última semana. E quem vai pregar não é apenas 2 homens, mas serão 2 povos,
duas nações, judeus e gentios, que é a igreja de Cristo, que estará na tribulação, tanto na primeira metade quanto na última metade da última semana. Nos 7 anos a igreja estará aqui, que só vai findar esta semana no ressoar da última trombeta. Mas perceba que a chuva que eu estou falando aqui, a primeira chuva é a chuva temporã, que no Oriente ela cai no tempo da semeadura e ela é necessária para que a semente ela possa germinar. E ela vem antes do tempo considerado. Ora, está se referindo à primeira vinda de Cristo. Jesus veio, ele semeou no coração dos discípulos. De 12 passou para 70, de 70 para 120, que na verdade eram 500 no cenáculo, mas ficaram apenas 120. E desses 120, a chuva temporã, quem é que traz a chuva? Quem é que rega essa terra no nosso coração para que nós venhamos germinar? É o Espírito Santo. É Ele que foi derramado em Pentecostes. Ele, como uma chuva, ele veio e trouxe a primeira colheita. Jesus é as primícias, mas as primícias também simbolizam ali aquelas primeiras almas se converteram ao Evangelho depois que Pedro ele prega o seu primeiro sermão. Quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Mas vejam agora que esta tarefa ela é passada para a igreja e os discípulos faziam parte com certeza desta igreja de Cristo, mas agora a igreja moderna, a igreja desse tempo, ela também tem a oportunidade de fazer esta semeadura, de enviar a semente através da palavra de Cristo, através dos evangelhos, através da lei dos profetas. Sim, porque nós não temos que ler apenas os evangelhos para entender as coisas futuras. É preciso ler os profetas maiores, menores e a lei de Cristo, o Pentateuco, o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Gênesis. É preciso ler. É preciso entender que desde o princípio Deus aponta para o fim. Nós sabemos que a antiga aliança, ela fala da vinda de Cristo. Toda a palavra, ela se concentra em Cristo. E veja bem que a chuva seródia, que Tiago fala aqui, aponta para as últimas festas. Ou seja, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. A festa das trombetas aponta para a igreja e, consequentemente, para as duas testemunhas. Ou seja, para aquelas pessoas que receberão a porção do Espírito de Deus que estava sobre Moisés e sobre Elias. Eu já falei em um vídeo passado sobre o chamado de Deus para Moisés e como a presença do antigo Egito estará também no Apocalipse, está no Apocalipse, porque nós vemos que as águas se converterão em sangue. Nós vemos que da mesma forma como Deus protegeu Israel dentro do Egito, Deus protegerá a igreja. Apocalipse 12 fala que Satanás, o dragão, a antiga serpente que parou diante de Eva, esteve diante de Israel e estará novamente diante de Israel. Em Zacarias 14 fala isso. E também estará diante da igreja, porque a igreja será enviada para o deserto. Apocalipse 12, no verso 6 e verso 14. E o bom é que leia todo o capítulo 12 para entender o contexto do que eu estou dizendo aqui. Depois você vai lá e pesquisa. A igreja vai receber asas de águia. E ela vai ser sustentada durante este tempo, durante esses 3 anos e meio finais, por Deus no deserto. Quando fala assim em deserto, é em lugares onde os olhos da serpente e do dragão não possam alcançar. Porque a Bíblia fala em Daniel que se levanta um chifre pequeno cheio de olhos e com uma boca de blasfêmias. Ou seja, por que os olhos? Por causa da tecnologia. As câmeras estarão por toda parte. Você que anda na cidade, você sabe que é cheio de câmeras. Ou seja, o anticristo vai poder encontrar qualquer pessoa, em qualquer lugar, depende do lugar. Se for dentro das metrópoles das cidades, ele vai poder enxergar e vai encontrar. E só vai ficar dentro das cidades aqueles que se converterem ao reinado do anticristo e aceitarem a marca da besta. E nesse tempo as testemunhas estarão pregando em Jerusalém, à volta de Jerusalém. Elas estarão preparadas para dar a sua vida.
São pessoas que estarão preparadas para dar a sua vida pelo Evangelho. Com certeza serão decapitados, serão mortos, serão expostos seus corpos, como diz em Apocalipse 11. E veja bem que esta chuva seródia, ela vem tardia, ou seja, ela vem depois. Estamos já falando aqui da segunda vinda de Cristo. E trata-se das chuvas que vêm depois do tempo próprio. A palavra seródia vem do latim serotinus, e ela produz tardiamente. E tardio significa seródio, e é uma derivação do verbo serere, ou serere, que significa semear, plantar. A igreja estará plantando. As testemunhas estarão pregando, estarão plantando a palavra de Cristo para que haja conversão, para que Israel se converta a Cristo, para que as pessoas se convertam a Cristo. É lógico que muitas pessoas não vão se converter, porque a gente sabe que no ressoar da sexta trombeta, a gente vai ver lá escrito que muitas pessoas ainda vão blasfemar contra Deus e não vão se converter mesmo vendo aqueles juízos. Veja como Deus é misericordioso, irmãos. Deus permite ainda mesmo no meio do juízo as pessoas estarão ouvindo a palavra. Então o que detém o anticristo não é a presença do anticristo que vai ser retirado. Não, a igreja estará na terra, a presença do Espírito Santo estará na terra, porque é Ele quem molha a terra. É Ele quem rega a terra. Haverá uma última grande colheita nesse tempo. Mateus 24 fala sobre isso. E depois virá o fim. Depois virá o sinal do Filho do Homem. 1 Coríntios 15, 52 diz: ao ressoar da última trombeta. E essa última trombeta é a trombeta que está em Apocalipse 11 e no versículo de número 15 que a palavra fala. Apocalipse 11 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do nosso Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, se é o sétimo anjo, é a sétima trombeta. É a mesma última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 52. Não existe outra sétima trombeta. Faz um paralelo das 7 trombetas, que é a festa das trombetas. Veja bem que se nós entendermos as festas, nós conseguimos anexar, nós conseguimos fazer um paralelo com aquilo que os discípulos falam, que os profetas falam. Tiago parece que estava lendo Apocalipse, mas Tiago não tinha Apocalipse. Veja bem que no contexto aqui, olha o que a palavra diz. Por isso que quando nós falamos de contexto, nós falamos dos versículos anteriores ou os versículos posteriores. Veja que Tiago ele fala da chuva seródia, da chuva seródia, e ele fala das chuvas temporãs. Chuvas temporãs as que vêm antes, primeira vinda de Cristo. Chuvas seródias que vêm depois, segunda vinda de Cristo. Primeira vinda de Cristo, festa das trombetas, a festa das Páscoa, dos asmos, das primícias e de Pentecostes. E as chuvas seródias, festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos, que vem depois, e que o Espírito Santo é a chuva que rega tanto a festa, as primeiras festas e as segundas festas, tanto a primeira vinda quanto a segunda vinda de Cristo. Agora olha o contexto, aonde Tiago ele sabe disso? Como é que ele fala de lavrador? Quem é o lavrador se não é Deus que usa os seus servos para plantar, que usou os profetas, que usou os discípulos e que usa a igreja para semear a palavra? Olha o que ele disse assim: irmãos, versículo 9, capítulo 5 do Tiago, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, a segunda vinda de Cristo, o julgamento estará à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição, ou seja, da perseguição que sofreram, e paciência os profetas. Veja que Paulo está nos remetendo a entender que ele estava lendo as condições em que os profetas eles pregavam a palavra, em um contexto em que a vida deles levava à perseguição do próprio povo de Israel, porque Jeremias foi levado ao Egito e apedrejado pelos seus próprios irmãos. Isaías foi cerrado ao meio.
Então nós temos que ter a paciência, como tinham os profetas, mesmo sendo perseguidos, que falaram em nome do Senhor e não se entregaram, não retrocederam. Então é essa parte que eu queria deixar claro para vocês sobre, essa é mais uma parte que eu falo sobre as duas testemunhas, para entendermos o contexto depois que eu vou falar sobre Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. Aí nós vamos entender, porque eu quero ler Malaquias, no capítulo 4, verso 6, e Tiago, no capítulo 5, e verso 17 e 18. Então fique atento, ouça os vídeos anteriores que eu falei sobre as testemunhas, e aí você vai entender melhor. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe cada um.